Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. E a aula de hoje ela tem um tema muito pedido, que é como que eu vendo alguma coisa na internet se eu não tenho um site? Então, o que eu vou ensinar hoje para vocês é vender através da internet pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram. Então a aula tá muito legal, fica ligadinho de olho aqui em todos os detalhes que a gente vai ter, tá? Essa live que tá rolando hoje é uma gravação, tá? Eu gravei essa aula antes, pra quê? Pelo mesmo motivo da vez passada. Gravei essa aula para que eu possa dar atenção para vocês no chat quando vocês fizerem alguma pergunta ali. Eu vou estar respondendo automaticamente cada pergunta que vocês me fizerem e vou fazer vou tentar ao máximo aí responder as dúvidas de todas as pessoas enquanto a aula vai rolando aí para vocês aprenderem, tá? Eu acredito que dessa forma eu consigo tirar mais dúvidas e dar uma consultoria aí bem especial para vocês durante o momento dessa aula, tá? Então aproveitem bastante essa aula, fiquem ligadinho aqui que eu vou passar por todos os passos, tá? Eu vou mostrar para vocês qual é o objetivo que vocês têm que usar, eu vou mostrar para vocês quais são os públicos, quais são os anúncios que realmente vão fazer sentido, qual é a estrutura de campanha que você tem que criar e assim por diante, tá? E vou mostrar tanto na teoria quanto na prática dentro do gerenciador de anúncios. Então fica ligadinho aqui que essa live vai estar muito especial, tá bom? Então vamos lá, galera. Vocês já estão vendo aqui, né? Vamos começar pela estrutura da nossa campanha. Qual é a estrutura de uma campanha para que eu consiga vender no WhatsApp, tá? Então a estrutura de uma campanha é definição do objetivo, definição dos públicos e definição dos criativos e verba, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Para vender pelo WhatsApp, o objetivo que você vai colocar dentro da sua campanha vai ser o objetivo de mensagem, tá? Públicos, você vai escolher 2 públicos frios e 2 públicos quentes. E aí, novamente, quem são os públicos frios, Priscila? Quem ainda não te conhece. E quem são os públicos quentes? Quem já te conhece. Então, gravem isso, tá, pessoal? Isso aqui é bem importante, vocês não podem esquecer. Eu vou até pôr de outra corzinha aqui, ó, pra vocês não esquecerem de jeito nenhum, tá? Vou colocar um mais clarinho aqui. Pronto. Criativos, você vai colocar 3 criativos por públicos, tá? Por conjunto de anúncio. Então, aqui você vai subir 2 públicos frios e 2 públicos quentes. Para cada um desses públicos que você subir, para cada um desses 4 públicos que você vai ter na sua campanha, você vai colocar em cada uma delas 3 criativos. Então, 3 criativos no público 1 frio, 3 criativos no público 2 frios, 3 criativos no público 1 quente, 3 criativos no público 2 quente, tá bom? Então, 3 em cada um. Verba mínima para essa campanha, R$ 28,00 por dia, tá? E por que R$ 28,00? Como que eu cheguei nessa conta aqui? Cheguei nessa conta porque eu fiz mais ou menos o valor do dólar, tá? Vezes 4 públicos, que é o que a gente vai ter. Vocês sempre têm a dúvida de qual é... Se eu tenho que pôr a verba no nível de campanha, se eu ponho a verba no nível de anúncio, se o público eu coloco investimento nele ali ou não. Então, não, tá? A gente não vai pôr investimento no público, a gente vai pôr o investimento no nível aí dos públicos, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Verba mínima para campanha, então, R$ 28,00 por dia. E aí você pode estar se perguntando, Priscila, eu não tenho R$ 28,00 por dia para gastar, para mim vai dar muito caro, não dá. Então, se você não tem esse investimento por dia, o que você vai fazer? Você vai usar apenas 2 públicos com orçamento diário pela metade. Se com R$ 28,00 você conseguir usar 4 públicos, com R$ 14,00 você vai conseguir usar 2 públicos, tá bom? E aí você faz dessa forma e sobe a sua campanha, tá? Aí agora, nós vamos aqui quebrar essa campanha por cada etapa, tá? O objetivo a gente já decidiu que é o objetivo de mensagem e os públicos a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, tá? Então, quais que vão ser os meus públicos aí, tá? Então, quem são os melhores públicos quentes que eu tenho? Público quente, como a gente falou, é quem já me conhece, tá? Então, eu já tenho um perfil no Insta, eu tenho um perfil no Face, eu veiculo vídeos dentro desses perfis, eu tenho alguma lista de clientes. Então, todos esses aqui que eu citei são públicos quentes, tá? Quem tá ali visitando,
o seu Instagram é um público quente, ou o seu Facebook é um público quente também, tá? Quem tá ali curtindo suas publicações, ou engajando com ela, ou salvando, ou compartilhando e tudo mais, é um público que tá engajando com as suas páginas do Instagram ou do Facebook. Se você tem uma lista de clientes, isso também é um público quente, tá? O que é uma lista de clientes? Lista de clientes é uma lista de e-mails. A gente precisa ter uma lista de e-mail para poder impactar essas pessoas dentro da internet. Então, se você tiver essa lista, você pode estar usando também, tá? Vamos supor também que dentro do Instagram ou dentro do Facebook você veicula vídeos ali dentro. Se você veicula vídeos, você pode criar lista de quem está assistindo os seus vídeos, tá? E aí, nessas listas de quem está assistindo os seus vídeos, você pode pegar vários tipos de pessoa, vários tipos de porcentagem assistidas dos seus vídeos e por várias datas também. Então, por exemplo, eu posso pegar quem assistiu 25% do meu vídeo nos últimos 30 dias. Eu posso pegar quem assistiu 25% nos últimos 60 dias. Quem assistiu 25 nos últimos 90 dias. E assim por diante, tá? E aí a mesma coisa vai se repetir com quem assistiu 50% e com quem assistiu 75% e com quem assistiu 95%, tá? Então aqui você tem uma infinidade de público quente para criar só de pessoas que visitaram aí, que assistiram os seus vídeos, tá? Então você consegue criar variações desses públicos e só com isso, olha a quantidade de público quente que você tem, tá? E aí é bem importante, em primeiro lugar, você criar isso dentro das plataformas, tá? Se você trabalha com o Facebook, crie dentro do Facebook. Se você trabalha com o Google, crie dentro do Google, tá? No Google, obviamente, você não vai conseguir pegar quem assistiu parte do seu vídeo que está dentro do Insta ou dentro do Face, mas você consegue criar aí lista de quem está visualizando seus vídeos no YouTube, se você fizer vídeos no YouTube e assim por diante, tá? Então, primeira lição de casa aqui para você que quer vender sem ter um site ainda. Crie os seus públicos quentes, porque os seus públicos quentes são as pessoas mais propícias aí a comprar um produto seu, tá? E, obviamente, ninguém vive só de público quente, porque para uma pessoa chegar até o seu Instagram e te conhecer, chegar até o seu Facebook te conhecer, visualizar algum vídeo seu, ou entrar dentro de uma lista sua e virar um cliente ali, essa pessoa ela tem que ter te conhecido alguma vez, tá? E para ela ter te conhecido alguma vez, você vai trazer ela de um público frio, que ela vai ser uma pessoa que ainda não te conhece, e a partir do momento que ela te conheceu, ela vai migrar ali para o público quente, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. E os públicos frios? Quem são então esses seus públicos frios? Os seus públicos frios pode ser um lookalike de uma lista de clientes aí que você tenha. Então, vamos supor aqui que você tem essa lista de clientes. Você pode fazer um lookalike dessa lista de clientes. Vamos supor que você tem o público que engaja com o seu Instagram. Então, você pode fazer um público de lookalike de quem engaja com o seu Instagram e com o seu Facebook. E assim por diante, tá? De todos os seus públicos quentes, você consegue criar lookalikes. E para quem tá aqui e não sabe o que é lookalike, lookalike é um público semelhante a um outro que você apresentou aí para a plataforma, tá? Então, vamos supor que você tem aí a sua lista de clientes e você fala para o Facebook, eu quero criar aí um lookalike dessa lista de clientes. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai procurar pessoas semelhantes a essas pessoas da lista que você passou para ele, tá bom? Então, isso que é um lookalike. Além dos lookalikes, qual é o outro tipo de público frio que você pode criar? Os públicos de interesses, tá? Interesses, demográficos, por comportamento e assim por diante, que é os públicos salvos que o Facebook chama, tá? Então, você pode criar esses dois tipos de públicos frios. O primeiro que eu indico é que você crie aí os lookalikes, né, dos seus públicos, e os segundos que eu indico é que você crie, então, os de interesses, tá legal? E aí, aqui, pessoal, nessa parte, vocês realmente têm que pensar, tá? Então, o que eu já tenho de público quente, que eu posso criar ali, mesmo que eu ainda não tenha criado? Então, eu vou lá e crio, tá?
o que que eu posso, sem preguiça, tá, gente? Ah, tô rodando o vídeo lá. Eu vou criar o de 30, eu vou criar o de 60 dias, o de 90, o de 120 e assim por diante. Em todas as porcentagens. Cria na de 25, cria na de 50, cria na de 75, cria na de 95 e assim por diante, tá? Isso é bem importante que vocês façam. E aí, vamos supor que você tá começando aí. Ai, Priscila, eu abri meu Instagram faz pouco tempo, não tem muitas pessoas que visualizam meus vídeos e etc. Se você tem esse caso aí, tá? Que você não faz ainda tráfego pago para quem visualiza seus vídeos e etc. Você vai precisar dar um passo atrás, que é o quê? Começar a distribuir o seu conteúdo para você conseguir criar esses públicos quentes, tá? Então, vou dar até um parênteses aqui antes, tá? Se você é uma pessoa que não tem nenhum público quente, você tem que pôr na sua cabeça que você tem que criar esses públicos, tá? É muito importante criar os públicos quentes, porque eles são os públicos que têm maior probabilidade de comprar de você. Então, mesmo que você não queira aparecer ali na internet, não tem problema. Você consegue ter público quente mesmo assim. Como? Pessoas que estão engajando com seu Facebook e Instagram, pessoas que estão visualizando seus vídeos, e os seus vídeos não precisa ser necessariamente você aparecendo ali. Pode ser o vídeo de um produto seu que você está mostrando como você embala ele, um produto seu que uma pessoa está vestindo ali aquele produto, uma foto de um alimento ali que você está preparando, e assim por diante, tá? Não necessariamente você precisa aparecer, mas eu indico que você apareça porque você cria muito mais relacionamento, entrosamento com as pessoas, então seus resultados vão ser ainda melhores. Mas isso não é obrigatório, tá? Mas seguindo aqui. Então, se você não tem nenhum público quente, o que que você vai fazer? Você precisa criar uma estratégia de distribuição de conteúdo através do tráfego pago, tá? E o que que é essa estratégia de distribuição? É basicamente você subir ali o seu vídeo 1, o seu vídeo 2, o seu vídeo 3, e aí o que que você vai fazer? Toda semana você vai entrar ali no Facebook, no Instagram e criar uma campanha com o objetivo de visualização de vídeo. E você vai fazer o quê? Você vai impulsionar os seus vídeos para o seu público-alvo, tá? É isso que você vai fazer. Fazendo isso, o que que você vai começar a ter? Você vai começar a ter lista dessas pessoas aqui, ó, de quem tá assistindo seus vídeos, 25% deles, 90% deles, 50%, 75% e 95%, tá? Então, a partir do momento que você cria uma campanha para distribuir conteúdo, você começa a criar o seu público quente, tá? E criando o seu público quente, consequentemente, você leva mais tráfego ali, se o seu conteúdo for de valor, né, para dentro do seu Instagram, para dentro das suas páginas. Então, essa campanha, que é a campanha de visualização de vídeo, é uma campanha importantíssima aí para você distribuir o conteúdo, tá? Então, se você não tem essa campanha criada, é bem importante que você crie essa campanha. Por quê? Porque ela te ajuda a criar os seus públicos quentes, pelo menos esses que estão dentro das suas redes sociais, tá bom? Então, lição de casa aí para quem ainda não tem público quente é criar o público quente, tá? E aí você pode estar me perguntando, nossa, Priscila, se eu não tivesse público, eu não consigo fazer minha campanha, então? Você consegue, mas você vai fazer a sua campanha baseada nos públicos frios. E o que que acontece com os públicos frios? Eles têm menor probabilidade de comprar de você porque ele ainda não te conhece. Então, uma campanha que você subiria público quente e frio, você poderia já vender, por exemplo, na primeira semana. Uma campanha que você vai subir só público frio, talvez você demore um pouco mais, porque a pessoa vai ter que te ver ali várias vezes, vai ter que começar a te conhecer, talvez ela entre no seu Instagram antes, para dar uma olhada ali em como você atende os clientes, antes de finalizar realmente ali a compra com você. Então, rodar público frio não tem problema nenhum, tem gente que consegue ter venda com público frio, tem gente não, muitas pessoas conseguem ter vendas e existe isso, tá, gente, com público frio, mas o foco do tráfego pago, novamente, é sempre você criar público quente. Você tem que focar nisso, independente das campanhas que você quiser rodar, você tem que focar em criar público quente, cada vez mais aumentar a sua base de público quente.
Porque quanto mais pessoas quentes ali que você tem, que você tá engajando, que você tá conversando, que você tá criando relacionamento, maior a sua chance de vender. E no fim, o que todo mundo quer aqui dentro da internet é vender, né? Então, pega essa dica que vale ouro. Aproveita que esse conteúdo está sendo gratuito e foca nisso aí. Cria sua campanha de distribuição de conteúdo e depois você vem aí para sua estratégia de WhatsApp, tá? Mas se você já quiser começar testando desde agora, nada te impede, tá? Você pode começar aí pelos seus interesses e ver o que rola aí, tá? Se você for essa pessoa, faz um teste aí e depois me conta o que deu, tá bom? Bom, e agora vamos para os anúncios, né? Então, o que eu vendo é a primeira coisa que eu tenho que pensar na hora que eu vou fazer um anúncio, tá? Então, o que eu vendo? Como que eu desperto a atenção do meu público para esse produto que eu vendo, tá? No passo anterior, a gente já escolheu quais são os nossos públicos. E nesse passo, a gente vai entender como que desperta a atenção desse público, tá? Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês, tá? O primeiro exemplo é uma loja de roupas no Instagram. Então, se eu tivesse uma loja de roupas no Instagram, eu faria nesse primeiro momento 2 grandes tipos de criativos aí, de anúncios, tá? Então, eu apostaria em algumas fotos de homens ou mulheres, dependendo do tipo de roupa que eu vender, se for para homem, se for para mulher, vestindo aquela roupa. E aí, uma coisa bem importante é, você tem que prestar atenção na luz do ambiente que você está. Você tem que prestar atenção no ambiente que você está, se ele é bonito, se ele não é bonito, porque uma foto ela é composta de vários detalhes, tá? O primeiro delas é você expor bem o seu produto. O segundo delas é você ter uma luz ali naquele ambiente que ressalte aquilo que você quer mostrar. Porque às vezes a gente tem um produto muito bonito, mas a gente tira uma foto tão de qualquer jeito, uma foto tão sem vontade de deixar aquilo bonito, que o produto acaba não sendo vendido e não necessariamente porque ele não é bom ou é bonito, mas porque a gente não teve o cuidado ideal ali para deixar aquilo de um jeito bom, tá? Então prestem bastante atenção nisso. O segundo tipo de criativo que eu produziria aí seria vídeos. Então, faria vídeo do produto, por exemplo, ó, o que eu acho que é muito comum, e eu sempre tento fugir do comum na hora que eu penso em fazer criativos, tá? O que eu acho que é muito comum é sempre aquela pessoa ali vestida, super magra, super linda, virando de um lado pro outro, assim, e isso pra mim é bem comum e é o que eu vejo bastante lojas de roupas fazerem. E o que eu acho que é super incomum? Você começar um vídeo mostrando ali como que você embala seu produto, aí a cliente recebendo aquele produto e ela provando para ver como ficou no corpo dela. Então isso é um criativo super diferente e você mostra não só a sua roupa chegando até aquela pessoa ali, mas você mostra também todo o cuidado que você tem desde a hora que uma pessoa faz o pedido ali, embalando, até a hora que aquele pedido chega na casa dela. Então, é completamente diferente e você já mostra dentro do anúncio a atenção e o cuidado que você tem ali com aquele seu público. Então, se eu tivesse esses produtos, eu faria esses 2 testes, tá? O outro produto seria, que eu vou trazer de exemplo aqui para vocês, seria um delivery de comida, tá? Então, se a gente tivesse um delivery de comida aí, como é que eu faria, tá? Então, na opção da foto, eu faria, por exemplo, foto do hambúrguer. Vamos supor que o meu produto fosse um hambúrguer. A foto do hambúrguer escorrendo queijo, escorrendo molho, uma coisa que eu olhasse assim e eu falasse, meu Deus, que fome que tá me dando comer esse hambúrguer aqui, esse produto. Muita fome, preciso pedir. Sabe aquele lance de comer com os olhos? É isso que você tem que conseguir fazer quando você tem um delivery de comida, por exemplo, quando você tem um restaurante que entrega e tudo mais, tá? Então, nas fotos, eu faria essas fotos de desejo, sabe? Essas fotos de foto muito bonita que desperta aquele desejo, aquela vontade de você comer aquela refeição ali, tá? E no videozinho, o que eu faria no vídeo? De novo, o vídeo pra mim você tem que ir desconstruindo as coisas, tá? Então eu mostraria, por exemplo, você preparando ali a carne do hambúrguer, você mostrando aquela carne na chapa, virando de um lado pro outro.
Eu sou zero especialista em hambúrguer, tá, gente? Então, eu nem sei se você vira de um lado pro outro aí, como é que você faz esse tipo de hambúrguer. Mas foquem no exemplo aqui que eu tô dando, que a gente vai conseguir seguir, tá? Então, a carne lá na chapa, seja lá como é que você faz essa carne, a montagem do lanche. Então, o Mac, uma vez, ele fez não lembro mais se era um anúncio ou se... Não lembro o que era, mas eu vi uma vez um lanche do Mac aí, que eles colocavam assim o pão e aí ia caindo os ingredientes até você formar. Então, tipo, caiu o pão, caiu o hambúrguer, caiu o picles, o queijo, o tomate, o alface e por último o pão em cima. E aí eles formavam aquele hambúrguer ali. E no videozinho parecia ser maravilhoso, muito bonito e etc. Então, é isso que vocês têm que fazer nos criativos de vocês, tá? Desperta desejo, atrai a atenção ali naquele primeiro momento para não ser uma coisa que a pessoa já está vendo no feed dela. O que você vê muito no seu feed? Aquele anúncio com aquela mesma carinha, daquele mesmo jeito. Como que você pode fazer isso ficar diferente? Então, na hora que a pessoa estiver rodando o feed ali, ela tem que olhar o seu anúncio e ver uma cor vibrante. Ou se ela não ver uma cor vibrante, ela tem que ver um produto muito bonito, uma coisa que chame a atenção dela. Porque dessa forma ela vai parar e aí, depois que ela parar, você já prendeu a atenção dela. E aí você tem que começar a fazer o quê? Despertar o interesse daquela pessoa em ter aquele produto, em ter aquilo que você está vendendo, tá? Então, foquem bastante nisso, que com certeza aí vocês vão conseguir ter o resultado que eu quero que vocês tenham, tá? E uma coisa muito, muito, muito importante, tá? Todos os anúncios, eles têm que ter call to action. Não esqueçam disso, tá? E para quem não sabe o que é call to action, uma call to action é uma chamada para ação. E o que é uma chamada para ação, Priscila? Uma chamada para ação, ela é nada mais do que quando você termina aquele videozinho e aí você fala assim, ó, se você estiver interessado, clique aqui no botão Saiba Mais. O botão Saiba Mais é uma call to action. Então, Saiba Mais, por exemplo, é uma call to action. Outro tipo de call to action. Se você ficou interessado, arrasta para cima e fale conosco. Fale conosco é uma call to action. Então, todas essas chamadas para a ação, então, você chama a pessoa para saber mais, você chama a pessoa para falar com você, você chama a pessoa para clicar em tal lugar, você chama a pessoa para comprar um produto seu. Então, você chama a pessoa para participar de um webinário, para participar de uma live, para fazer alguma coisa. Então, todas essas chamadas para ações se chamam call to action. E por que isso é muito importante? É muito importante porque você fecha o seu anúncio. Então, vamos supor lá no exemplo que eu estava dando, a pessoa está rolando o feed, ela é impactada por uma cor super vibrante, aí quando ela olha o lanche dela está sendo montado ali, no fim o queijo está escorrendo, a carne está suculenta, alguém dá uma mordida e no fim aparece lá, faça seu pedido. Alguma coisa, faça seu pedido através do botão Fale Conosco, algo assim. Então, você informa para a pessoa, para você conseguir isso aqui que você viu, você faz isso. Então, você chama ela para ação. E isso é muito, 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 muito importante, tá? Então, façam isso, tá? Coloquem essa call to action. E eu falo para vocês testarem call to action de duas formas, tá? Testem colocando o botão dentro do seu próprio criativo. Então, vamos supor aqui que você tem um anúncio, você vai testar ele colocando o botão dentro do próprio criativo. Deixa eu ver se eu tenho um anúncio aqui para mostrar para vocês. Peraí. Ó, então nessa foto aqui que vocês estão vendo, ó, vocês estão vendo que o meu anúncio tá aqui, ó, do Legal Expert em tráfego pago, últimas horas, e eu coloquei o call to action dentro do anúncio, tá vendo? No botão inscreva-se. Esse é o meu call to action. E eu coloquei tanto dentro do anúncio quanto no botão ali embaixo também, tá? E aí isso eu falo pra vocês testarem, tá? Já teve vezes que sem colocar na imagem o meu criativo foi muito bem, e já teve vezes que eu colocando na imagem ele foi melhor ainda. Então pra mim atualmente tá funcionando bastante com o botão dentro da imagem, então eu uso bastante assim, vocês vão ver aí nos meus próximos anúncios que sempre vai aparecer assim com o botão, tá? Mas eu sempre gosto de estar testando pra nunca me bitolar com uma ideia só de que só aquilo vai bem, tá? Então, minha sugestão pra vocês é testem. Se você quiser começar já colocando o botão, eu indico, mas façam um teste, tá? Não se esqueçam disso, que é muito importante. E
Antes da gente ir para a prática, eu quero trazer uma última coisinha para vocês aqui, que é, alguns problemas, eles podem acontecer aí quando você subir a campanha exatamente do jeito que eu tô falando. E um dos problemas clássicos é, um público pode gastar e o outro não, tá? Subindo os públicos quentes e frios dentro da mesma campanha. E aí eu vou explicar para vocês por que que isso aconteceria e como que a gente pode resolver, tá? Então, por que que isso pode acontecer? Porque dentro de, se você sobe uma única campanha, você tem públicos quentes e frios, obviamente, os seus públicos quentes, eles vão ser menores. E por que que os públicos quentes, eles vão ser menores? Os públicos quentes vão ser menores porque você alimenta eles através do público frio. Você tem aquele seu público frio, que é um público frio grandão, e aí você vai jogando esse público frio dentro do seu público quente. Então, nem todas as pessoas que estão no frio vão vir para o quente. E aí, por que isso? Porque nem todas as pessoas que vão ser impactadas pelo seu anúncio, elas vão clicar, ou elas vão curtir, ou elas vão comentar. Não são todas as pessoas que fazem as ações dentro da internet. Então, se a pessoa não fizer nenhuma dessas ações, ela não vai sair do público frio e virar o público quente, tá entendendo? Então, obviamente, o público frio, ele vai ter um tamanho muito maior. Então, público frio tem um tamanho muito maior. E o público quente é o contrário disso, tá? Então, o público frio tem um tamanho muito maior e o público quente tem um tamanho menor aí. E aí, quando você tem isso dentro de uma campanha, o que pode acontecer? O Facebook, ele sempre vai priorizar o público maior e o público que estiver trazendo mais resultado. Mas pensa aqui comigo, eu falei pra vocês que o público quente é o que mais vai te trazer resultados aí. E sim, na teoria sim, tá? Mas a gente trabalha também com volume. Vamos supor que dentro de um público eu tenha aí 10 mil pessoas, que seja um público frio. E dentro do meu outro público quente, eu tenho 100 pessoas. Obviamente, eu vou ter mais ações dentro do meu público frio, nesse exemplo aqui. E por que eu vou ter mais ações dentro do meu público frio? Porque eu tenho muito mais pessoas aqui dentro. Então, se eu tenho uma discrepância muito grande de pessoas, eu vou ter mais ações dentro do público que é maior, tá? Mas a partir do momento que eu for igualando essa quantidade de pessoas dentro dos públicos, aí eu não vou ter mais esse problema. E o Facebook, ele vai fazer o quê? Quando você deixar a verba automática para ele definir aonde vai entrar mais verba ali, ele vai entregar para o público que estiver trazendo mais resultado. E nesse caso aqui, como eu expliquei para vocês, se você tiver um público muito pequenininho e um público muito grande, obviamente você vai ter mais resultado aqui, tá? De acordo com o seu objetivo. Mas não necessariamente esses resultados vão ser das pessoas mais qualificadas. Então, você pode falar assim, 10 pessoas estão me chamando no WhatsApp, mas são pessoas curiosas, que não querem comprar o meu produto e etc. Para mim, seria mais interessante se eu tivesse mais resultado dentro do meu público quente. E como que você resolve, então, esse problema? Você resolve esse problema de duas formas, tá? Uma das formas é, se você tiver mais dinheiro, o que eu indico que você faça? Que você crie duas campanhas. Então, você vai ter ali uma campanha para o seu público frio e você vai ter ali uma campanha para o seu público quente, tá? Você fazendo isso dessa forma, o que acontece? Você vai poder deixar a verba para o Facebook distribuir, tá? Que é o que eu indico, principalmente para quem está começando, tá bom? Por quê? Porque o Facebook, ele é mais inteligente que a gente. E por que o Facebook é mais inteligente que a gente? Porque o Facebook, ele tem ali a lógica, ele tem o algoritmo dele, ele sabe o que dá mais resultado e etc. Então, o mundo ideal é que você crie uma campanha para o público quente e que você crie uma campanha para o público frio, que você deixe a verba para o Facebook distribuir dentro dos públicos, tá? Então, essa é a opção para quem tem um pouquinho mais de grana aí, tá? Porque você vai quebrar a campanha em duas, então você vai ter que dividir aquele orçamento diário em duas vezes, tá? Mas se você não tem a opção de fazer essa duplicação, você pode usar a função de mínimo e máximo do Facebook. E o que é essa função de mínimo e máximo? Essa função de mínimo e máximo é, por exemplo, você tem o público A, você tem o público B, você tem o público C e você tem o público D.
Aí você vai falar assim pro Facebook: Facebook, o público A é um público frio para mim, e eu quero que você gaste ali um dinheirinho nele, mas não tanto. Então, de 50 reais que eu tenho na minha campanha, eu quero que você gaste 10 reais, tá? Nesse público. E aí eu tenho o público B. O meu público B, ele também é um público frio, tá? Mas ele é um lookalike. Então, ele tem um pouquinho mais de qualidade aí. Então, nele eu vou querer gastar 20, tá? E aí eu tenho o meu público C, que é um público quente. E o meu público D também, que é um público quente. Então, esses dois aqui de baixo, eu sei que eles são ótimos, tá? E que vai dar muito certo aqui a verba dentro deles, tá? E aí, eu vou diminuir aqui, tá, gente? Porque senão a conta não vai dar certo. Eu vou pôr 5 reais nesse, eu vou pôr 10 reais nesse, tá? Pronto, então fiz essa divisão, tá? Nos públicos frios, eu deixei o que é mais ruim ali, mais ruim assim, o que tem a menor qualidade com 5 reais. O meu público 2, que é o meu público frio também, mas é um lookalike, então ele tem mais qualidade, eu deixei com 10 reais. O meu melhor público quente, que é o que eu já sei que me converte, ou é o único que eu tenho ali, o que tem mais pessoas ali dentro, então eu vou colocar a maior parte da minha verba dentro dele. E o meu público 4, que é um público quente também, eu vou pôr 15 reais ali dentro dele, formando aí o total de investimento que eu tenho no dia, tá? Mas isso aqui é legal? É super legal, mas é legal para quando você já entende o seu público, tá? Então, minha sugestão para vocês é: o que vocês vão fazer? Vocês vão subir a primeira campanha. A primeira campanha vocês vão subir com todos os públicos juntos dentro de uma mesma campanha. Aconteceu esse problema aqui, ó, um público tá gastando e o outro não está, aí você usa a opção número 1 ou usa a opção número 2. Então, é isso que você vai fazer, tá? De preferência, eu prefiro que você use a opção número 1. E por que eu prefiro que você use a opção número 1? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me acompanhando são pessoas que não têm tanta experiência assim, pessoas que estão há pouco tempo aí dentro do tráfego pago. E para você usar a função de mínimo e máximo, você precisa entender qual que é o público que te dá mais resultado, tá? Então, eu só indico isso em alguns casos específicos. Na maioria das vezes, eu prefiro deixar a verba lá com o Facebook para que ele entregue de acordo com a segmentação que estiver indo melhor, tá? E, pra mim, sempre dá mais certo dessa forma, tá? Então, sugestão é isso aqui: quebra a campanha em 2, no público frio e no público quente, e isso aqui apenas se você já tiver alguma experiência aí, tá bom? Então, vamos agora para a prática. Vamos abrir lá o gerenciador e a gente vai criar toda essa estrutura que eu tô passando aqui pra vocês, beleza? Vamos lá, então. Bom, galera, estamos aqui, então, dentro do gerenciador agora e a gente vai começar a criar na prática a nossa campanha, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos apertar aí o botãozinho de criar aqui, tá? Quando carrega aqui, na verdade já carregou, né? Mas se você está gostando desse vídeo, já me deixa aqui seu like. Agora todo mundo senta o dedo aqui no like, para vocês já me deixarem o carinho de vocês aqui nesse vídeo, que eu conto muito com o apoio de todo mundo. Então, se você está gostando desse conteúdo até aqui, quer continuar acompanhando, então já me deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, tá? Para que você não perca nenhuma dessas aulas que vão vir por aí, porque vão ser uma melhor que a outra, prometo para vocês, tá? Então, vamos lá, carregou aqui e a gente vai escolher o nosso objetivo, tá? O objetivo vai ser o objetivo de mensagens, tá bom? Então, a gente seleciona ele aqui e a gente pode também dar um nome para nossa campanha, tá? Então, qual o nome que eu vou dar para minha campanha? Essa vai ser uma campanha de mensagem, tá? Então, eu coloco aqui mensagem e vai ser mensagem para onde? Aí é aqui que você define, tá? Se você vai querer mandar a sua campanha para o WhatsApp ou se você vai querer mandar a sua campanha para o direct, tá? No caso aqui, eu vou colocar o WhatsApp, tá? WhatsApp. E aí, eu coloco também o nome do seu negócio aqui, tá? Vamos supor que a gente esteja fazendo uma campanha de um delivery, por exemplo. Aí você vai vir e você vai colocar aqui, delivery, tá? Vamos supor que a gente está vendendo um curso de marketing digital. Aí você vai colocar aqui curso, tá? Curso de marketing, por exemplo. E assim por diante, tá? Então,
essas duas coisas são bem importantes, tá? Mensagem WhatsApp, que é o objetivo da campanha, curso de marketing digital. E aí, outra coisa que eu gosto de colocar aqui também é se essa campanha é uma campanha de venda ou não, tá? Porque não necessariamente a campanha de WhatsApp vai ser uma campanha de venda. No caso aqui eu tô explicando isso para vocês, tá? Mas não é só para isso que você consegue criar essa campanha. Então, como essa nossa eu vou colocar aqui venda, tá? Para que a gente lembre disso. E depois a gente deixa aqui o curso de marketing digital, tá? Então, ficaria dessa forma o nome da nossa campanha. O nome do nosso conjunto de anúncio, esse vai ser o conjunto 01, tá? E aí, eu vou colocar aqui público frio, porque já eu vou montar ali com vocês, tá? E o anúncio vai ser o anúncio 01, e aí vocês têm que colocar um nome aí que remeta vocês a uma coisa que vocês vão lembrar, tá? Então, normalmente, eu faço assim, se é um anúncio estático, que é aquele imagem ou vídeo, eu sempre coloco estático, se for imagem, e se não for, eu coloco vídeo, tá? E aí, depois disso, eu coloco o ponto principal ali daquele anúncio. Então, vamos supor que vai ser inscrições abertas. Aí, eu venho e coloco inscrições abertas do anúncio, que é o anúncio estático, tá? Então, eu deixo assim, dessa forma. E aí, a gente aperta em continuar. Apertou em continuar, a nossa estrutura da nossa campanha ali, ela tá criada, tá? Então, a gente tem aqui o objetivo de leilão, o objetivo de campanhas, mensagens. Teste AB Teste AB a gente não vai fazer esse teste daqui, tá? E aqui no orçamento de campanha, você tem que escolher se você quer no modo diário ou no modo vitalício. Eu indico que vocês usem no modo diário, tá? Se você não sabe a diferença do diário e do vitalício, vai lá no meu Instagram, porque eu já fiz vários posts explicando sobre isso, tá? Então, vocês conseguem entender a diferença lá, para que a gente não se prolongue muito aqui. Mas então, a gente definiu que vai ser diário e que a gente vai gastar R$28 por dia, né? A estratégia de lance vai ser a de menor custo, deixa exatamente como eu coloquei aqui, tá bom? Então, fechou. Público frio. Público frio, a gente vai vir aqui... aqui ele tá o Messenger, tá? No caso, a gente pode usar, como eu falei pra vocês, o WhatsApp ou a gente pode usar o Instagram Direct, tá? Aqui você pode selecionar o WhatsApp e aí você tem que colocar a sua página, coloquei a minha aqui, mas a minha não está configurada com o WhatsApp porque eu nunca fiz campanha mandando a pessoa pro WhatsApp, tá? Pra vender nenhum produto meu. Porque eu utilizo o site, tá, gente? Só por isso. Mas se você não tem site, você pode fazer com o WhatsApp. E aí, o que você precisaria fazer aqui? Você precisaria colocar o número do seu telefone e apertar em continuar. Aí ele ia mandar uma mensagem para o seu celular e você iria colocar essa mensagem aqui. Feito isso, ele já vai vincular a sua conta do WhatsApp Business com o gerenciador, tá? No caso da minha que não tem, eu vou usar a de um cliente meu aqui. Então, pronto. Eu tô usando aqui de um cliente... E aí a gente segue com a estrutura, tá? Aqui vocês vão colocar o orçamento e a programação, tá? Então, por quanto tempo essa campanha vai rodar aí? Aí vocês podem definir aí se tem uma data de início e se tem uma data de término, tá? Se não tiver data de término, você deixa sem nada. Se tiver, é só você clicar aqui e colocar, tá? Lembra da opção de limite de gastos por conjunto de anúncios que eu falei pra vocês? Para vocês fazerem isso, é só vocês clicarem aqui, ó, limite de gasto para conjunto de anúncios. E aí você vai falar, dentro dessa campanha, o máximo que eu quero gastar é R$5, por exemplo. E aí vocês podem colocar esse valor, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, quanto que é o mínimo. Então, esse mínimo é 5,22 para você colocar, ó. E aí, ele deixa você pôr, tá? Mas, lembra que eu falei que, em primeiro lugar, nessa campanha, o teste que vocês vão fazer é rodar tudo junto, tá? Então, tira isso aqui e roda tudo junto. Veio aqui para o público, então a gente vai escolher o nosso primeiro público. E quem é esse nosso primeiro público aí, tá? Aí aqui, gente, vocês vão ter que criar o público de vocês, tá? Se vocês nunca criaram um público, eu não vou conseguir focar isso nessa aula, senão ela vai ficar muito extensa. Mas eu tenho uma aula que está disponível aqui no YouTube de criação de públicos. Então, eu ensino exatamente a forma que eu crio os meus públicos e os públicos que dão certo, tá bom? Então, vai lá, assiste a aula depois que você terminar essa aqui, que você vai criar ótimos públicos aí, tá bom? Então,
No caso, eu já vou pegar o meu que eu tenho pronto criado, tá? Então, eu vou clicar aqui em público salvo, que é o meu público de interesse, o meu público frio, e eu vou pegar e selecionar ele, tá? Então, selecionei ele aqui, e aí eu vou copiar o nome desse público aqui, ó, e eu vou jogar ele lá em cima. Esse vai ser o meu público. Posicionamento, gente. Posicionamento é uma coisa bem importante também, tá? Normalmente eu rodo com posicionamento automático e ao passar dos tempos eu vou vendo aí qual é o posicionamento que tá me dando mais resultado e depois eu vou alterando a minha campanha, tá? Mas para vocês que já vão rodar aqui, eu indico que vocês rodem posicionamento manual, tá? E vocês rodem dentro do Facebook e rodem dentro do Instagram, se vocês quiserem, se vocês estiverem com um dinheiro mais apertadinho. Então, se vocês forem colocar esses R$28 que eu falei pra vocês, roda só no Facebook e no Instagram, tá? Se vocês tiverem um dinheiro mais folgadinho, faz um teste rodando com o Audience Network e o Messenger. Por quê? Porque quando você seleciona o Audience Network, o que ele faz? Ele entrega para os parceiros do Facebook. Então, ele entrega dentro de sites, ele entrega dentro de aplicativos que são parceiros do Facebook. Então, você tem um alcance maior aí das suas publicações, tá? Mas dá certo? O que dá mais certo pra mim, tá? É Facebook e Instagram. Então, se eu fosse rodar essa campanha pra mim, eu selecionaria Facebook e Instagram, se eu tivesse menos dinheiro. Se eu tivesse com um pouquinho mais de grana para fazer teste, eu ia deixar no posicionamento automático e deixar ela rodar ali pelo menos por 7 dias. Depois de 7 dias, eu ia avaliar algumas coisas dentro dessa campanha, tá? E aí, quais coisas seriam que eu iria avaliar? O meu custo por resultado dentro dos meus públicos, dentro dos meus anúncios, se eu tô tendo venda, se eu não tô tendo venda. E depois disso eu ia ver, qual é a plataforma que tá me dando maior retorno? É o Instagram? É o Facebook? É o Messenger? É o Audience Network? Qual plataforma não, tá, gente? Posicionamento. Qual é o posicionamento que tá me dando mais resultado? E aí, se eu visse, por exemplo, que dentro do Instagram eu tô tendo ali 15 vendas, é o Instagram que eu vou focar, entendeu? Da próxima vez eu não vou colocar mais dinheiro nem no Messenger, nem no Audience, nem em nenhum desses, tá? Mas, como eu acredito que a maior parte das pessoas tem um pouco de receio de testar e etc., eu indico para vocês usar o posicionamento manual, Facebook e Instagram, feed, story, gente. É assim, só se vocês tiverem o criativo do story, tá? O que acontece? Vocês estão vendo aqui que quando eu passo a mão em cima do story, ele aparece o criativo do story na vertical. Tá vendo, ó? Vamos supor lá no delivery de comida, ele tá mostrando aí uma pizza super bonita aí, e só que no formato certinho, no formato do story, que é um 9x16, se eu não me engano, tá? E no feed, o que acontece no feed? No feed a gente tem um hambúrguer aí no quadrado, tá? Então, se atentem a isso. Se vocês só tiverem o formato quadrado, vocês vão rodar só feed. Se vocês tiverem o formato quadrado e o formato story, aí vocês vão usar o story também, tá? No meu caso, eu vou ter o criativo para usar o mesmo criativo no formato quadrado e no formato story. E é por isso que eu vou deixar selecionado. Mas se vocês não tiverem, já tira o story daqui, tá? E o resto você deixa sem esses aqui mesmo, tá? Fechou? A gente desce aqui pra baixo, isso aqui fica assim mesmo. E agora a gente vai pro nível de anúncio, tá? E aqui nos anúncios, então, selecionei a minha página do Facebook, a minha conta do Instagram e vou descer aqui pra baixo. Aí eu posso usar uma imagem única ou um vídeo ou o carrossel, tá? No caso, eu vou usar uma imagem única mesmo, por isso que eu vou deixar aqui, porque é a minha estática de inscrições abertas, tá? Então, eu vou clicar em adicionar uma mídia, adicionar imagem. E aí, se você já tiver a sua imagem carregada aqui, ela vai estar aqui. Se não, você vai clicar nesse botãozinho enviar, e aí ele vai abrir aí os documentos aí do seu computador e você seleciona a imagem que você quer, tá? Eu vou selecionar, então, essa aqui de inscrições abertas e dar um continuar. Quando eu fizer isso, ó, ele já vai trazer pra cá, tá vendo?
Aí eu vou clicar, lembra que eu falei que eu tenho a mesma imagem para o Story e para o Feed? Então no Feed ele ficou assim, ó, e no Story, olha como ele ficaria, ó, ficaria essa imagem quadradinha, então é muito feio deixar isso assim, tá? Você até pode deixar, mas eu não gosto, tá? Eu gosto de deixar no formato certo, nas redes certas, porque a entregabilidade vai melhor e você consegue ter aí um melhor resultado também, tá? Então você vai clicar em selecionar um posicionamento para editar e aqui em Stories, aí ele vai abrir de novo. Aí você vem aqui em alterar e vai selecionar aí a arte que você quer, tá? Então, você tá vendo que ela já tá no tamanho Story, eu vou deixar carregar aqui, ó. Ai, não é aquela mesma. Deixa eu ver se eu acho a mesma. Acho que essa serve. Aí tem aqui, ó, tá vendo? Ele ocupa o perímetro inteirinho, assim, ó. E aí você pode apertar no salvar aí. Aí no Story ele vai aparecer desse jeito e no Feed ele vai aparecer desse jeito, tá? Aí a gente descendo aqui, é a hora da gente escrever a nossa mensagem, tá? E aí, o que eu vou escrever nessa mensagem, gente? De novo, você vai ter que pensar para fazer sentido, tá? Pensa para que o seu anúncio faça sentido. Se você tem um delivery de comida, que era o hambúrguer que a gente estava falando, o que você pode colocar ali? Sei lá, se for numa sexta-feira, por exemplo, você estiver rolando uma promoção, você pode falar promoção de tantos hambúrgueres por... Compre 2 e leve um, sei lá, algo assim. Ou senão você pode colocar algo ali que os ingredientes do que você está usando, são ingredientes de qualidade, que... Enfim, gente, não sei. Você é a pessoa que mais conhece do seu anúncio. E se você não sabe como montar um anúncio, eu também tenho uma aula específica para anúncios, tá? Então, aulas que complementam essa aqui para você saber exatamente como você monta um anúncio atrativo e como você monta públicos atrativos, tá? Além do que eu já passei para vocês ali no documento, tá bom? Então, no caso aqui, o meu criativo, ele vai ser de inscrições abertas e eu tenho um chamativo ali, que é o desconto, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o do Legal Expert em tráfego pago está com inscrições abertas e apenas hoje o curso está com valor promocional. Você fazendo a sua inscrição até às 11h59 ganha o curso mais a mentoria de R$ 397 por R$ 347 reais. Aproveite já! Então, aqui vocês podem perceber que eu não tinha o call to action aqui na minha imagem, mas eu nunca deixo de colocar o call to action no texto, tá? Então, não se esqueçam disso, tá? E aí, o título. O que eu vou pôr aqui nesse título, então? Sempre coisas chamativas, tá? Então, vagas abertas, desconto promocional, apenas hoje. Então, pronto. Já coloquei e já tá aparecendo tudo, tá? E aí, a gente pode escolher aí qual chamada para ação a gente quer, tá? Eu gosto bastante mesmo do Saiba Mais, tá? Então, gosto muito dele. Normalmente é um dos mais simples aí, mais usados e o que dá... Não necessariamente que dá mais certo, porque você tem que testar para o seu tipo de negócio, mas pra mim, eu gosto bastante que eu acho um call to action mais leve, assim, e ele costuma me dar resultados, então eu uso eles normalmente, tá? Então, ficou dessa forma aqui, gente, e vocês têm também aí os stories e tudo certinho aqui pra vocês, tá? Vocês vão estar vendo aqui esse modelo de mensagem como prévia do Messenger, por quê? Porque como eu não tive que usar ali no exemplo para vocês verem a conta de um cliente, eu acabei mudando, senão ia aparecer tudo desse cliente aqui, tá? Então, eu acabei mudando e colocando lá no objetivo da minha campanha para o Messenger, porque daí eu consigo fazer sem vincular uma conta do WhatsApp Business, e aí é por isso que tá aparecendo isso aqui, tá? Mas vocês desconsiderem e fingem que a gente tá fazendo aí com foco no WhatsApp mesmo, porque vocês vão fazer com foco no WhatsApp, tá bom? Então, fizemos isso, descemos aqui para baixo e tem uma coisa muito importante, tá? Se você tiver o seu Pixel instalado dentro de algum site, você instala isso. Mas, como provavelmente, se você vai estar aplicando isso aqui e você não tem um site, você não vai ter essa opção, então, deleta, tá?
Pronto, gente, a nossa campanha tá criada, tá tudo certinho. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui e vai duplicar esse anúncio. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai subir pelo menos 3 anúncios por conjunto de anúncio? Então, a gente vai mudar aqui para 2 e vai colocar se é estático ou vídeo. Vamos supor que eu vou colocar um vídeo também. Aí eu vou deixar esse aqui com 7 dias de garantia, por exemplo, que era um dos benefícios que eu tinha no meu curso. Então, um vai ser de inscrições abertas e o outro vai ser de 7 dias. Aí eu vou descer aqui e vou clicar em limpar tudo e vou editar aqui as minhas imagens, tá? Então, vou clicar aqui para vocês verem, de novo a mesma coisa. Clique em adicionar mídia, adicionar imagem, porque eu vou pôr outra imagem. E aí, você seleciona aí a peça que é de 7 dias, tá? Selecionei. Vou colocar no posicionamento do story também. Salvei. E aí, tudo certinho aqui, ó. Pra vocês verem. Beleza? Aí, gente, obviamente, vocês mudam o texto aqui de acordo com o que fizer sentido para o produto de vocês, tá? O meu, como é só um exemplo para vocês entenderem a campanha, eu não vou alterar, tá? E também para não alongar muito aqui. Clica de novo nos 3 pontinhos, duplicar rapidamente e vou subir o terceiro e último anúncio, tá? Então, altero aqui, coloco 3 já. Aí, esse não vai ser mais estático, vai ser um vídeo. E aí, o que eu falo nesse vídeo? Eu coloco aqui o que eu falo nesse vídeo. Desço, vou clicar em limpar tudo. Adicionar mídia, agora vai ser vídeo, ó. Vídeo. E seleciono aí o videozinho que eu vou rodar, tá? Troco o texto se fizer sentido, tá? E troco o título se fizer sentido. Pronto, gente. Então, tá criada a estrutura da nossa campanha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a duplicar os públicos para chegar naqueles 4 que a gente tinha falado. Então, o que eu vou fazer é clicar nesses 3 botõezinhos aqui e apertar duplicar rapidamente. Ele já duplicou, e aí eu vou criar o meu público número 2, que vai ser um público de lookalike, de quem engajou com o Instagram e o Facebook nos últimos 30 dias. 60, na verdade. Aí, aqui tudo já está configurado, eu vou deixar tudo certo, só aqui que eu vou clicar em criar novo público. Aí, ele vai abrir e eu vou selecionar o público. Então, vou colocar 60 aqui e vir em público personalizado, porque eu já tenho meus públicos criados. Se você não tem o seu público criado, o que você vai fazer? Você vai assistir a aula de público e vai criar os seus públicos, tá bom? Então, aqui já coloquei. E aqui já coloquei também, tá? Ah, não, aqui é lookalike, né? Desculpa, fiz besteira. Ó, público semelhante, que é o meu lookalike, tá? Aí eu vou escrever 60. E vou colocar aí, ó, se envolveu com o meu Instagram, se envolveu com o meu Facebook. Coloquei os dois, fechou. Vou editar a minha idade, tá? Porque pra mim não faz sentido pegar tudo isso de gente. Todos os gêneros e aqui tudo certo. Aqui embaixo é a mesma coisa, os meus anúncios já estão criados, fechou. Vou clicar de novo na setinha e vou duplicar rapidamente, porque eu vou criar o meu terceiro público. E quem é o meu terceiro público? Vai ser o meu público, primeiro público quente aí, que é quem literalmente engajou com o meu Facebook e com o meu Instagram, tá? Então, rodo aqui para baixo. Vou apagar esse primeiro e esse segundo público e vou colocar aqui quem se engajou com o meu Facebook e Instagram nos últimos dias, tá? Então, seleciono aqui os dois e vou descer aqui embaixo, tá tudo certo, já terminei, tá? Agora, você clica de novo nesses 3 pontinhos e aperta duplicar rapidamente.
Fez isso, vocês vão colocar o seu público, seu quarto público aqui, e o que eu vou usar é visualização de vídeo. Quem visualizou o meu vídeo, 50% dele, nos últimos 30 dias, tá? E aí, gente, vocês podem criar os mesmos públicos que eu tô criando aqui, tá? Que foi os que eu mencionei lá pra vocês. Na minha visão, esses são os melhores públicos para você começar fazendo esses testes, tá? Então, pode seguir meio que essa estrutura que eu tô seguindo, tá bom? E aí, você desce aqui e vai fazer o quê? Agora chegou um ponto que é muito importante, tá? E que vocês não podem esquecer. Quando a gente estiver anunciando, a gente tem que lembrar sempre de excluir um público no outro, tá? Então, isso é bem importante e normalmente eu faço com os públicos quentes, tá? Os públicos quentes eu sempre excluo um dos outros. Nos públicos frios, eu não costumo fazer isso, tá bom? Então, vocês vão vir aqui, ó, clicar nessa setinha e vai apertar em excluir esse público. Clica na setinha de novo e exclui esse público. Por que eu faço isso? Porque o público que se envolveu com o meu Instagram nos últimos 60 dias, provavelmente podem ter essas mesmas pessoas dentro do meu público de visualização de vídeo, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu não excluir quem se envolveu com o meu Instagram, pode ser que eu mostre o mesmo anúncio para a mesma pessoa em duas segmentações diferentes. E aí eu gaste 2 vezes com essas pessoas. Para que isso não aconteça, a gente exclui, tá bom? E aí, terminamos aqui, a nossa campanha está pronta para ir para o ar. Basicamente isso, é só apertar em publicar essa campanha que ela vai entrar no ar desse jeitinho que a gente fez aqui, ó. Então, público 1 e 2 são os nossos públicos frios. O primeiro é um público de interesse, o segundo é um público de lookalike, aí, então, é público semelhante. O terceiro é o público que engajou com o nosso Instagram e o nosso Facebook nos últimos 60 dias. E o quarto é um público de quem visualizou pelo menos 50% dos nossos vídeos, tá? Então, a gente fez isso dessa forma e vai subir a campanha. Aí, vamos chegar num momento aqui, que é um momento rapidinho, que eu vou mostrar para vocês como que a gente otimizaria essas campanhas, tá? Se essa campanha já tiver rodado aí os seus 7 dias, depois que você subir a sua estrutura e tudo mais, o que você vai fazer a primeira coisa? A primeira coisa que você vai fazer é olhar aí o resultado das suas campanhas, tá? Então, você vai olhar aí, quanto que eu já gastei com cada uma dessas segmentações, com a segmentação 1, com a segmentação 2, a 3 e a 4. Quantos resultados eu já tive, no caso do WhatsApp, vai ser cliques para ir para o WhatsApp, né? E qual que é o meu custo por resultado? Essa vai ser a sua primeira otimização, que é basicamente pausar o que estiver muito fora do que você esperou e deixar o que estiver dentro do que você esperou, tá? Aí vamos supor que a segmentação 1 e 2 está gastando e a segmentação 3 e 4 não está gastando, igual a gente já tinha falado, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em campanhas e a gente vai apertar em duplicar. Na hora que eu apertar em duplicar, eu vou apertar duplicar, ok, aqui. Dupliquei essa campanha e o que eu vou fazer? Eu vou excluir os meus públicos frios. Então, eu excluo um frio e eu vou excluir o outro frio. Na hora que eu excluo esses 2 públicos frios, eu vou ter uma campanha, então, de público quente e eu vou ter a minha outra campanha, que era a que já estava rodando aqui, que eu vou tornar ela só uma campanha de público frio, tá? E pronto, tá, gente? Vai ser isso. E aí, você já matou o problema de ter uma campanha gastando mais só nos públicos do que em outros, tá bom? Isso é a primeira coisa que você faz depois de pelo menos uns 4 a 5 dias aí. O melhor é que você consiga aguentar até os 7, tá? Mas se não der, você já mexe aí com os 4 dias de campanha. Aí você vai entrar aqui dentro e você vai... Aqui dentro não, você continua no nível de campanha e você vai selecionar aqui, ó, detalhamento, vai vir por veiculação
E o que eu gosto de olhar é esse posicionamento, tá? Então, você vai olhar dentro dessa minha campanha, qual é a campanha que está me trazendo o melhor aí resultado, tá? Aí vamos supor que esses dados dessa coluna de resultado dessa campanha aqui fossem aí os cliques pro WhatsApp, tá? Você ia conseguir ver, ó, que o Instagram Feed, por exemplo, ele tá te trazendo 744 cliques por um custo por resultado de 5 centavos. Enquanto você tem qual que é essa aqui? Enquanto você tem o Facebook InStream, que ele tá te trazendo mais de 11 milhões de cliques para o site por 2 centavos. Então, assim, esse aqui tá indo muito bem. E aí você poderia criar uma campanha separada para esse posicionamento em específico, por exemplo, tá? E aí, com esse tipo de otimização, você vai entendendo o que está indo bem e o que não está. E aí você começa a escalar a campanha de vocês, tá? Então, eu trouxe aqui rapidinho só um exemplo de otimização que você poderia fazer dentro da sua campanha, mas basicamente rodou os 7 dias lá, você entra na campanha e você vai olhar quanto que gastou, qual que é o resultado que teve e o custo por resultado. Você vai pausar o que estiver ruim, tá? O que estiver bom, você vai entrar dentro dele e olhar os anúncios. Aí você vai olhar esses anúncios. Nossa, esse aqui só gasta e não me traz nenhum resultado. Então, esse eu vou pausar. Esse outro tá me trazendo um resultado positivo. Então, eu vou deixar. E assim por diante, tá bom? O que eu vou fazer aqui para vocês conseguirem entender isso melhor ainda? Eu vou trazer uma aula de otimização de campanha, para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer com isso, tá bom? E finalizamos então a nossa aula de vendendo aí, mesmo sem ter um site, através do WhatsApp e através do Instagram. E eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Essa é mais uma aí das nossas lives que a gente faz através de transmissão e que eu tenho a possibilidade de ver vocês aí respondendo, a gente tá interagindo e eu tô tentando ao máximo dar uma aula, mais uma consultoria aqui, respondendo todo mundo que tá ao vivo aqui comigo, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença, eu espero que eu tenha conseguido ajudar aí no seu crescimento, dentro da sua estratégia, mesmo se você não tiver um site, para que você consiga vender seus produtos e serviços através da internet e para que eu consiga provar para você que isso é possível, tá bom? Então, muitíssimo obrigado novamente pela sua presença. Se você gostou da aula, me deixa o seu like, me deixa o seu comentário, seja ele positivo ou seja ele negativo, para que eu consiga cada vez melhorar nas próximas lives. E se inscreve no canal para você não perder nenhuma delas e ser avisado de todas, tá bom? Então, muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau!